Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz seja com você, a sua família, que mesmo a essa distância, não estando nós juntos no mesmo local, possamos com fervor louvar, exaltar ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que controla tudo e a todos. Quer você acredite ou não, Ele controla tudo e a todos. Vamos lá? É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Louvado seja o nosso Deus, na minha e na sua vida, meu irmão. Vamos agora de Jesus em Tua Presença, um cântico de Asaf Borba. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. Luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Continue conosco. A Bíblia diz: e te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança, como de águas que já passaram. Chegamos até você mais uma vez, como igreja, povo de Deus, na verdade, irmanados com todo este povo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus em toda a face da terra. Graças a Deus que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem chegado a todos os rincões da terra. Verdade que há ainda muitos povos a serem alcançados. Há ainda muitos povos que não têm uma porção da Bíblia, nem um versículo na sua língua. Nós oramos para que o Senhor da igreja levante tradutores de Bíblia, levante missionários para alcançar, enfim, toda a terra. Mas enquanto isso, a igreja caminha. Como dizia o reverendo Walter Reis Donald, em tudo isso o Evangelho marcha. A igreja continua marchando com você, marchando com nós todos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, os resgatados do Senhor. Então nós vamos celebrar, vamos adorar a Deus. Mas antes eu quero ler um texto da palavra de Deus que o Senhor nos dá nesta hora. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que palavra, palavra de Deus para o nosso coração. Por essa palavra, nós vivemos e nos movemos e existimos, como bem disse o apóstolo São Paulo. Também, lembrando-me nesta hora de mais uma palavra do apóstolo Paulo, quando diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Mas enquanto aqui estamos, temos uma grande comissão. Temos uma ordem, um imperativo divino: viver de modo digno do Evangelho, levando o Evangelho a toda criatura, transmitindo a graça do Senhor, exalando o bom perfume de Cristo e permitindo que em toda e qualquer circunstância todos vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero te convidar nesta hora
a elevarmos a Deus os nossos pensamentos em oração. Você aí em tua casa, o papai, a mamãe, os filhos, os avós que estão aí reclusos, evitando esse contato com as crianças, numa devida quarentena, nós vamos orar nesta hora, clamando ao Senhor. A Bíblia diz, invoca-me, clama a mim, é Deus quem diz, e eu te responderei. Então vamos orar nesta hora, aí onde você está, aí na tua casa, curve sua fronte, feche os olhos e vamos nos concentrar nesta oração. Amado Deus e eterno Pai, de eternidade a eternidade Tu és Deus, louvado seja o Teu nome. Senhor, do nada Tu criaste o universo, Tu formaste, chamaste à existência aquilo que não existia. Do barro, do pó, da terra, Tu formaste o homem, do homem Tu formaste a mulher e lhe deste a bênção do casamento, da união conjugal, dando-nos a graça de gerar e conceber filhos. Louvado seja o Teu nome. Damos-te graça, Senhor, quando da plenitude dos tempos o Senhor mesmo se fez carne, se fez homem e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, nascido da Virgem Maria. Damos-te graças, porque em Cristo Jesus o Senhor nos deu o meio da salvação. Quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado pela nossa morte, mas ressuscitou para a nossa ressurreição de todos os que creem. Damos-te graça, Senhor, invocamos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua presença. Pedimos-te, Senhor, a Tua bênção sobre todos que estão ligados nesta hora, neste programa. Abençoa cada família, abençoa desde a criancinha mais tenra ao de mais idade. Abençoa as famílias, abençoa a nossa pátria, abençoa o Brasil, ó Deus. Abençoa, Senhor, as instituições, livra-nos do mal, Senhor. Nós te suplicamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós damos continuidade. Nós vamos ainda fazer uma leitura na Palavra de Deus. Eu convido você a pegar a tua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 112. Tão necessário, tão importante, Palavra de Deus, que é como um bálsamo para nós. Palavra de Deus que nos cura, Palavra de Deus que nos fortalece. É o Salmo 112 e eu convido você a nos acompanhar nesta leitura. A Bíblia diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Louvado seja Deus pela sua palavra que nos alimenta. Continue ligado, nós damos continuidade
a este nosso culto. Neste momento, nós ainda vamos fazer um momento de confissão de pecados. Precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Sabemos que pecamos por pensamentos, por palavras, por obras e até mesmo por omissão. E em dias difíceis, em dias de resoluções difíceis, de difíceis tomadas de decisões, quanto mais os nervos ficam à flor da pele e se dá vazão e se extravasa a muita coisa que desagrada a Deus e termina-se pecando. Na verdade, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão nos enleva a Deus. A confissão de nossos pecados nos faz chegar mais perto de Deus. E é exatamente isto que Deus quer de nós, é exatamente isto o que nós mais precisamos. Mais do que tudo, o que nós precisamos é estar com Deus, unidos a Deus, na intimidade com Deus. Eu vou orar e você nos acompanhe nesta oração de confissão. Amado Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa os pecados que temos cometido contra Ti, Senhor. Ó Deus, como orou Neemias, como orou Daniel, nós oramos e oramos em nome de todo o povo, Pai, pedindo a Tua misericórdia sobre esta nação que tem Te agredido, que tem blasfemado contra Ti, que tem escarnecido de Ti. Perdoa, ó Deus, perdoa os pecados nas famílias, nos relacionamentos. Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes a nossa indiferença, a nossa frieza, o nosso egoísmo. Perdoa-nos, ó Deus. Nós te suplicamos o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, sim. Nós teremos a palavra de Deus, a mensagem de Deus, através do nosso pastor, reverendo Josué Bispo. Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos amados irmãos aí da cidade de Capela, da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, das nossas congregações. Quero dizer que estamos com muita saudade de vocês. E nesse momento nós convidamos a que vocês acompanhem essa palavra da parte de Deus para o seu coração, nesta bela manhã de domingo. A palavra de Deus que nós vamos ler se encontra em Isaías, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 5 e depois os versículos 18 ao versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem entendimento, não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continueis em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Agora os versículos 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, nós queremos, com brevidade nesta manhã, falar da palavra de Deus ao seu coração. Deus é um Deus que nos ama profundamente, é um Deus relacional. Mas Deus, nesse texto que nós estamos acabando de ler, Ele tem uma queixa contra os moradores da terra. Ele está dizendo que essas pessoas o abandonaram. Nos tempos primórdios, nós já encontramos juízo de Deus na terra por conta desse abandono. Assim que o pecado entrou no coração do homem, esse homem resolveu seguir o seu próprio caminho e abandonar o Senhor. A soberba entrou no seu coração, a discórdia, muita coisa ruim. E a partir desse momento, esse homem passou a ter uma vida individual. Isso desagrada o coração de Deus, porque foi Ele quem nos criou. E essas pessoas, elas resolveram seguir o seu próprio caminho. Nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 6, Deus falando dessas pessoas, que Ele os criou e este povo o abandonou. E Ele disse, eu vou fazer juízo desse povo, vou retirar o meu espírito de dentro deles, porque eu os criei e eles seguiram o seu próprio caminho. Mas naquele momento, Deus encontrou um homem fiel a Ele, que se chamava Noé. Noé propagou a palavra de Deus para aquelas pessoas, mas elas não deram ouvidos àquilo que estava sendo ministrado da parte de Deus para elas. Mas Deus fez juízo naquele momento, porque o povo tinha abandonado o Senhor, seguido os seus próprios caminhos. Mas Deus guardou a família de Noé, os seus filhos, e daí a terra continuou com a nova geração. Mais adiante nós encontramos o povo de Israel, quando foram para o Egito, desobedeceram a Deus e veio o juízo de Deus sobre aquela nação. Passaram 400 anos, até que eles clamaram ao Senhor com o coração e o Senhor os ouviu, porque o juízo de Deus veio, mas a sua misericórdia veio junto. Deus ouviu a oração daquele povo e Deus os trouxe de volta e prometeu que eles teriam uma terra, uma terra boa, uma terra que eles poderiam plantar, uma terra que emana leite e mel. E esse povo saiu do Egito em direção a essa nova terra, para que se cumprisse ali o propósito de Deus na vida daquelas pessoas. E eles foram durante todo esse percurso, mas Deus lhe deu algumas ordens. Ele disse que assim que chegassem naquela terra, eles expulsassem os cananeus, para que eles não se envolvessem com aquelas pessoas. Eram pessoas más, que não tinham comunhão com Deus, não serviam a Deus. O que aconteceu? Josué, quando completou 110 anos, nós encontramos isso lá no livro de Juízes, essa passagem que diz que o povo abandonou o Senhor e desobedeceu a Deus. Eles não removeram os cananeus da terra, mas fizeram aliança com aqueles cananeus. No livro de Juízes, capítulo 2, nós percebemos nesse contexto o Senhor fazendo juízo com aquele povo, porque desobedeceram a palavra de Deus. Mas quando aquele povo se arrependeram dos seus pecados, mais uma vez veio o livramento da parte de Deus. Em toda a história da humanidade, nós percebemos o povo se rebela contra Deus e de repente alguém se arrepende verdadeiramente e a mão do Senhor entra para dar o livramento a estas pessoas. E uma ordem dada por Deus naquele contexto. Ele disse que aquelas pessoas teriam que contar aos seus filhos dos grandes feitos do Senhor. Aquela primeira geração teria que contar para os seus filhos, os filhos contariam para os seus filhos, e essa palavra de Deus era preservada em toda a história. Mas o que aconteceu? Os pais contaram para os filhos, mas os filhos não contaram para os seus netos. E os netos não tinham conhecimento da mão de Deus que os livrou da terra do Egito. E eles abandonaram o Senhor e passaram a adorar o Deus Baal e Astarote. E mais uma vez, a mão do Senhor veio de maneira forte contra aquela nação para julgar aquela nação. Porque aquelas pessoas abandonaram o Senhor.
mas logo, logo, alguém naquele contexto se arrepende novamente, rasga o seu coração diante de Deus e vem um livramento. E mais uma vez eles passam uma temporada buscando a Deus. Meus amados irmãos, esse contexto que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, do Covid-19, eu vejo esse momento como juízo de Deus. Mas eu vejo um juízo de Deus acompanhado da sua misericórdia. Deus está despertando a humanidade que não tem tempo. As pessoas não se reúnem com seus filhos, não tem tempo de ir para a igreja, não amam a palavra de Deus. E quando nós perguntamos a algumas pessoas, eu amo a Deus, e perguntamos em seguida, você tem lido a palavra? Eu não leio a palavra, não tive tempo, a minha vida está muito corrida. Fica difícil. A Bíblia diz que quando nós amamos ao Senhor, nós guardamos a sua palavra dentro do nosso coração e ela se torna prazerosa no nosso convívio. E nessa realidade que nós estamos vivendo, nós percebemos isso. Pessoas que não têm buscado a Deus, têm se afastado da igreja. E quando tem uma mensagem que vai de encontro àquilo que as pessoas estão fazendo, elas se rebelam e saem da igreja. E muitas igrejas se aproveitam dessa condição para trazer uma palavra que traga consolo a estas pessoas, trazendo uma palavra de prosperidade. Muitas igrejas falam sobre prosperidade, aquilo que as pessoas querem ouvir, que você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ter dinheiro, e as pessoas vão de encontro a estas igrejas, procurando um alívio, afagar as suas almas. Mas Deus não quer isso de mim e de você. Ele disse no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles se desviaram da minha presença. E que momento difícil, eu imagino o Senhor dizendo, através do profeta Isaías. Ele diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Isso dói quando o Senhor faz essa explanação. E nós percebemos isso. Os donos de fazenda, quando chegam nas suas fazendas, nos seus sítios, os animais conhecem. Mas o homem racional tem abandonado o Senhor. No versículo 5, nós encontramos o Senhor dizendo que toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Meus irmãos, o pecado trouxe para o nosso cerne, para o nosso espírito uma doença. Nós perdemos o discernimento, perdemos o entendimento de conhecer a Deus. Nós precisamos buscá-lo. Não confiar no nosso próprio coração, que ele é enganoso, mas buscar o entendimento da parte de Deus. No livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, o Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades têm feito separação entre nós e o nosso Deus. Nós temos ferido o coração de Deus. E nós precisamos abrir o nosso coração diante dele. Assim como aconteceu lá nos tempos de Isaías. Aquelas pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos e elas buscaram o Senhor. Elas confessaram os seus pecados. E esse é um convite para nós. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar a Ele os nossos pecados e eles serão perdoados. Deus tem o prazer de abençoar a sua vida. Deus tem o prazer de guardar a sua família. Deus tem o prazer de cuidar da nossa vida em todas as áreas. E nós precisamos buscá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Eu lembro muito de algumas passagens, quando Davi, o rei Davi, está orando a Deus. E ele diz assim para Deus, quem é que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E Davi também pede a Deus, dizendo, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi não está confiando no seu intento, nos seus pensamentos, porque ele sabe que
que o pecado na nossa vida neutraliza o nosso entendimento das coisas de Deus. Então nós precisamos curvar a nossa vida, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, quando muitas vezes nós ferimos o coração de Deus e não temos tido essa percepção que temos ferido o coração de Deus. Porque a iniquidade está na nossa vida e nós precisamos ter essa sensibilidade. E a iniquidade é justamente isso, é um pecado que neutraliza e nós precisamos pedir a Deus, que através do Espírito Santo, que é a missão dele, que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Humilhar significa esvaziar de si mesmo. Nós precisamos orar a Deus. Nós não precisamos orar. Primeiro nós nos humilhamos diante de Deus. E depois a gente ora, se esvazia. Precisamos buscar a Deus para que o Senhor venha ouvir a nossa oração, nos converter dos nossos maus caminhos. E implorar a Deus, Senhor, vê se tem alguma coisa errada na minha vida. Eu preciso me consertar, eu preciso agradar o Senhor. No Salmo número 26, nós encontramos Davi na sua caminhada, dizendo para Deus, Senhor, contempla a minha vida, eu sou homem justo. Eu sou um homem que preciso que o Senhor me livre, Senhor, porque eu sou homem fiel a Ti. Mas quando nós percebemos Davi mais amadurecido, no Salmo 130, ele faz a mesma oração, só que de outra forma. Ele diz, Senhor, se Tu observares, ó Deus, as iniquidades e os pecados, quem vai subsistir? Contigo está o perdão, Senhor. Nós precisamos aprender a orar com a Bíblia, nos humilhar diante do Senhor, para recebermos este perdão. Irmãos, as pessoas não têm tempo de ir à igreja, elas não têm tempo de ler a Bíblia, elas não faziam culto doméstico. Por isso que eu digo que o Covid-19 é juízo de Deus, mas é misericórdia. Eu tenho visto muitas pessoas me ligando dizendo que estão fazendo culto nos lares, que estão lendo a Bíblia. Outros me dizendo que vão comprar uma Bíblia, que precisa conhecer as coisas de Deus. Pais que não cuidavam dos seus filhos, só levavam comida para casa. Mas o alimento mais consistente é o alimento espiritual. É uma outra geração que está vindo. Infelizmente, muitas igrejas por aí acabando com o culto infantil. Não tem um trabalho com os adolescentes, não tem um trabalho com os jovens, não tem um trabalho de família. Gente, isso é uma aberração. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, ensiná-las no caminho em que devem andar. Eu creio que o Covid-19 é um despertar. Deus tem usado para despertar a igreja dele, para que nós possamos nos preparar para o grande dia, para o nosso encontro com o Senhor. Precisamos nos render a Deus. Deus sempre é um Deus que nos dá oportunidade. E esse juízo de Deus, ele acompanha de misericórdia, meus amados irmãos. Mas um dia, o juízo virá sem misericórdia. O Senhor vem buscar a sua igreja. Muitos dizem assim, mas as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. É verdade. Mas é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. É muito importante. Salmo 84, versículo 11 diz assim, que o Senhor, Ele é sol, Ele é escudo, Ele dá graça e glória, nenhum bem lhe sonega. A quem? A quem anda de maneira reta. Deus tem um compromisso com a sua igreja, com a igreja fiel. Não é com a igreja descompromissada, é com a igreja fiel. Não basta estar no rol de membros de uma igreja. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo na nossa vida, ele gera sede de buscarmos a Deus. Ele gera saudade dos irmãos. Talvez você não tenha parado para pensar o valor de um abraço. Mas nós vamos ter muito cuidado de ter muita graça da parte de Deus quando formos abraçarmos os irmãos. Pessoas ligam, que vontade de ir para a igreja, que vontade de abraçar, que vontade de louvar,
Que vontade de dizer como é bom, irmãos, estar junto a Ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Meus irmãos, Jesus está acrisolando a igreja. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na minha vida. Ele está nos purificando. Ele está nos fazendo desvencilhar de coisas e trabalhar valores que edificam, valores que nos fortalecem. E nós louvamos a Deus por isso. Tudo isso faz parte do cuidado de Deus, da disciplina de Deus. E eu tenho certeza absoluta, quando tudo isso passar, nós teremos uma igreja diferente. Eu creio, irmãos, que nós vamos experimentar um verdadeiro avivamento da parte do Senhor. Seremos outra igreja, seremos um outro povo, seremos um povo sedentos de beber a palavra de Deus, amigos da palavra de Deus. Que você possa estar buscando a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, aí na sua casa, trabalhando com seus filhos, maridos, converse com suas esposas, não deixe nada pendente, mas converse, perdoe, peçam perdão, arrume a casa. Eu creio que tudo isso é um cenário, é uma preparação para a volta do Senhor. Ele nos ama de tal forma que Ele está despertando a minha e a sua atenção. Ele está desacelerando. As pessoas não tinham tempo. Hoje elas estão em casa. Elas estão orando. Elas estão temerosas. Mas é Deus chamando a sua atenção. Precisamos volver os olhos para Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Vamos usar nossa boca para expressar palavras de amor. Vamos compartilhar uns com os outros aquilo que edifica. Vamos eliminar fofoca, o disse-me-disse. Vamos honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. É um princípio bíblico e nós precisamos fazer isso. Precisamos ser um outro povo, precisamos ser uma outra igreja. Precisamos glorificar o nome daquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para nos salvar, que nos amou de tal forma que enviou o seu Filho amado Jesus. E como está na própria palavra, nenhum daqueles por quem ele morreu vão se perder. Eles serão despertados, eles serão atraídos, eles serão purificados, lutando como igreja militante, mas com certeza, no futuro bem próximo, igreja triunfante para a glória de Deus. Reúna os seus filhos, marido, mulher, pai, ensine o seu filho sobre a palavra de Deus. Observe as suas companhias. Dê a instrução, você é o sacerdote da sua casa. Mãe, cuide do seu lar e agradeça a Deus por sua casa, pelo seu marido, pela sua família. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades. Deus está nos dando oportunidade. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E eu quero convidar você nesse momento para termos uma palavra de oração aí na sua casa, onde você está. Você vai curvar sua fronte, reúna toda a sua família e nós vamos orar a Deus. Nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Eu chamo esse momento de oportunidade. Precisamos orar pelas famílias, precisamos orar pela nossa nação, rasgar os nossos corações diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer fortalecer a tua vida e Ele quer te abençoar. Vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus. A nossa esperança e o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento, quando nos encontramos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Cada um nas suas casas, mas cultuando ao Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja tocando, ó Deus, em cada coração, em cada família. As igrejas estão interligadas pelos corações. Nós somos um no Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está fazendo um juízo, mas o Senhor está nos atraindo para Ti. O Senhor está transformando as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, como verdadeiros adoradores, glorificar o Teu nome
e proclamar a Tua palavra. Sermos servos do Senhor, boca do Senhor, para dizer que só Jesus Cristo salva. Precisamos, ó Deus, sair dos nossos aposentos, como a Tua palavra nos ensina, ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura, mas não de qualquer forma. É uma igreja que vem provocar sede, ser sal e luz. Uma igreja transformada pelo Teu poder. Meu Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Senhor, porque eu sei que o Senhor está despertando o Teu povo, Senhor. Desperta-nos, fortalece-nos, para que possamos, ó Deus, experimentar esse momento tão grandioso, glorificando o Teu nome. Eu oro para que o Senhor abençoe a nossa nação, Pai, o nosso presidente, as famílias brasileiras, os motoristas que estão nas estradas. Meu Deus, guarda essas famílias, guarda esse povo. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos desperte, porque nós cremos que esse momento vai passar logo. Mas eu creio que seremos pessoas diferentes, Senhor. Dá que continuemos com os nossos cultos nos lares. Dá que continuemos te servindo e glorificando o Teu nome. Nós Te oramos, ó Deus, muito agradecidos, suplicando a Tua bênção e na certeza de que as nossas palavras não estão simplesmente nesse espaço, na casa dos nossos amados que estão nos assistindo, mas elas são levadas ao trono da Tua graça, porque nós oramos com o nosso coração, Pai, e confiamos que o Senhor há de agir, Pai. Como disse o Teu servo, o pastor Jeremias, quando o crente ora, o céu se move, o inferno treme e algo novo acontece na terra. E nós esperamos no Senhor. Nós Te oramos, ó Deus, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, que todos tenham um domingo na graciosa paz do nosso Senhor. E logo, logo estaremos juntos para nos abraçarmos e termos uma vida de comunhão, uma vida mais próxima. Um grande abraço, em nome de Jesus. A Igreja Presbiteriana 12 de Agosto continua sendo essa chama viva no altar de Deus. Damos graças a Deus por este momento, damos graças a Deus pela igreja reunida nos lares, pela tua casa, pela tua família reunida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como bem falou o pastor Josuel, Deus exercendo o juízo com misericórdia, e fazendo com que muitos mesmo, voltassem a fazer o culto doméstico, a orar com a família, a estar com a família. Coisa boa. Mas é verdade que estamos orando e não temos dúvida de que logo, logo, como disse o poeta sacro, esta nuvem passará e nós voltaremos à normalidade. Como bem falou o pastor Josuel, com saudades estamos de nos reunirmos na casa do Senhor, no templo, estarmos juntos. Esta tempestade vai passar. Agradecemos a tua presença conosco, continuamos. Logo mais voltaremos com o culto das 18 horas. Fique ligado aí pelas redes sociais, as mídias, onde a Igreja Presbiteriana 12 de Agosto chega até você. Nós vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.